Oi, doutora Ana, tudo bem? Oi, Mari, tô bem, e você? Bem também, bom te ver. Desde o lançamento do Exocube, né? Sim, em São Paulo. Isso, conta um pouquinho pra gente sobre você. Como que você entrou no mundo da cirurgia plástica? Como que você chegou onde você chegou hoje? Vamos lá, então. Eu sou mineira, né, Mari? E fui fazer faculdade em Campinas, no interior de São Paulo. Fiz toda a minha formação lá, cirurgia geral, cirurgia plástica. E desde o terceiro ano da faculdade eu descobri que eu queria fazer cirurgia plástica. E fui trilhando o meu caminho por aí. E no término da residência, eu vim para Brasília fazer o fellow com o Dr. Nakamura. E no fim desse fellow, eu recebi o convite surpreendente para continuar com ele na equipe. Então, eu tô com ele desde então. Estou aqui em Brasília. E a gente atua muito aqui em cirurgias faciais. Nariz, né, o foco da clínica, mas a gente também faz cirurgias faciais, corporais. E a gordura sempre esteve presente nos nossos procedimentos. Sim. Doutora Ana, me conta, como que você conheceu o LipoCube, o Exocube? O que te chamou a atenção nessas tecnologias? Eu conheci através de um colega nosso, o Dr. Murilo Fraga e a doutora Alessandra Fraga, que eles iniciaram o uso aí em São Paulo e em uma cirurgia que a gente foi assistir com eles, eu vi eles utilizando e eu fiquei muito interessada, eu e o Dr. Nakamura, e a gente prontamente começou a utilizar aqui e nos apaixonamos, né? A gente hoje utiliza o LipoCube em praticamente todas as cirurgias e a gente está apaixonado nos resultados. Sim. Doutora Ana, como você utilizou o LipoCube na prática clínica? Então, a gente associa muito ele nas cirurgias faciais. Então, nossos pacientes de cirurgia de face, a gente sempre indica e ele soma muito no resultado, né? O intuito nosso é entregar o melhor resultado para nossa paciente. Então, a gente extrai as células de gordura e a gente vai utilizar o Lipocube para tirar essa fração estromal para estimular o colágeno de forma verdadeira. E também de uma forma que não traga prejuízos, né? Quando a gente usa produtos sintéticos, que era como a gente fazia antigamente, a gente acabava tendo algumas mini complicações, vamos dizer assim. E com o uso da gordura, isso zerou. A gente fica muito mais tranquilo, a gente tem resultados muito mais naturais e previsíveis. E o Então legal, mudou um pouco da nossa prática, assim, deixou a gente mais sim. tranquilo. E o legal é que você vê isso acontecendo a longo prazo, esse bioestímulo de colágeno. Essa regeneração celular, ela começa no dia da cirurgia e ela não termina mais. Exatamente. A gente opera muitos pacientes que já estão numa meia-idade, entre 45 e 55 anos, que já tem aquele fotoenvelhecimento, né? Então, quando a gente faz o estímulo com a gordura, a gente vê a mudança da pele da paciente, mudança de textura, mudança de poros, às vezes cicatrizes de acne, a gente consegue ver uma mudança radical. E as pacientes gostam muito dos resultados. Sim. Quais são as principais indicações para o nanofat no rejuvenescimento facial? Quais áreas você aplica e quais áreas Hoje, não aplica? antigamente, né, quando não existia o cubo, a gente se limitava a regiões que precisam de volume. Agora, com o cubo, como a gente consegue extrair a gordura de uma forma que ela não volumize e só estimule colágeno, eu acabo aplicando na face inteira. Então, eu consigo estimular esse colágeno, regenerar os tecidos na face toda. E aí, eu uso uma avaliação individual em cada paciente. Então, eu vou avaliar o que aquele paciente mais precisa, qual região ele mais precisa. Ali, eu vou potencializar o uso, mas de forma geral, eu aplico o nanofat no rosto todo, no pescoço, no colo, quando tem queixa de envelhecimento da região do colo. Então ele é muito versátil. E nas nossas mãos de cirurgia plástica é muito fácil utilizar, né? Pra gente é bem habitual, então não muda a nossa rotina assim cirúrgica. Sim. E você faz também no consultório ou só no centro cirúrgico? Então, a gente tem centro cirúrgico no nosso consultório, né? Então fica muito mais tranquilo e favorável. Mas no passado, quando a gente não tinha, a gente já fazia lipoenxertia no consultório com anestesia local. Então é super possível. Mas com sedação é mais confortável para o paciente. Então hoje a gente acaba indicando 100% com sedação.
Em relação à coleta, é uma coleta de gordura ou é uma lipoaspiração? Depende do cada caso, né? Não que precise fazer uma lipoaspiração, mas quando é oportuno, a gente faz. Mas para utilizar o Lipocube, a gente pode fazer só uma coleta de gordura, retirar ali 60, 100 ml de gordura, que num corpo não vai fazer diferença, né? Então, para aquelas pacientes magrinhas que não tem gordura, a gente consegue retirar pouco e fazer sim o estímulo do colágeno, a regeneração tecidual. Ó, a Deleitão aqui falou que ela amou o resultado dela. Ah, que Ela legal! fez Lipocube, então? Sim! Que legal! Ah, muito bom. É, a gente tem muitos pacientes que vêm relatando pra gente, né, que sentiu mesmo a melhora, a diferença da pele. Então é bem interessante o resultado. Sim. Em termos de segurança, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente sempre fala em segurança. Quais são os diferenciais do uso da gordura processada com o Lipocube em comparação com as outras técnicas? Olha, o melhor do Lipocube é que a gente tem a possibilidade de não volumizar. Então, quando a gente fala, vamos fazer um enxerto de gordura na face, tem paciente que já fica com medo de ficar com o rosto gordinho. E com o Lipocube a gente consegue não volumizar. A gente vai retirar só as células tronco dessa gordura. Então, isso para mim já é o melhor dos mundos. Além disso, é 100% biocompatível, né? A gordura do próprio paciente que vai estimular colágeno. Então, não tem risco de ter rejeição, de ter alguma inflamação tecidual. E, além disso, o custo, né? O custo é praticamente zero. A gente está tirando um tecido que é do próprio paciente, então ele não vai agregar um custo absurdo para o nosso paciente. Antigamente, quando a gente oferecia os bioestimuladores, às vezes a gente precisava de grandes volumes, num glúteo, por exemplo, e o orçamento extravasava às vezes. E com a gordura, a gente consegue manter o orçamento para o paciente, ele consegue ter esse resultado sem ter que fazer um investimento tão grande. Com certeza. Ó, a Maristela fez um elogio a você aqui, Ana. Doutora Ah, Ana é maravilhosa em tudo que faz. obrigada, querida. Agora vamos falar do hybrid. Vocês usam o hybrid também, né? Também. Em quais casos você opta pelo Lipocube Hybrid em vez de usar o Nano? A gente usa ele mais em pacientes de face, então associada ao lifting facial, e em pacientes já com mais de 50 anos. Por quê? É uma paciente que ela já tem uma pele um pouco mais castigada, vamos dizer assim, né? Com sinais de envelhecimento um pouco maiores. Então a gente usa o hybrid nesse tipo de paciente. O processamento dele é um pouquinho mais demorado, né? Então a gente não usa em todo mundo por isso. Mas a gente percebe que tem um resultado superior, sim. Eu gosto muito do hybrid. Sim. A doutora Débora Bastos perguntou qual a duração do enxerto? O enxerto de gordura, pensando em volumização, ele é eterno. Eu sempre falo para as pacientes, a gente vai retirar a gordura, vai processar e a gente vai injetar na sua face. Cerca de 30 a 40% desse enxerto é absorvido, mas o que fica, fica para sempre. A não ser que tenha variações muito grandes de peso, e aí você pode acabar perdendo um pouquinho dessa gordura. Falando em estímulo, né, do colágeno e regeneração tecidual, uma vez que aquele tecido ele é regenerado, aquilo também é para sempre. Mas o processo de envelhecimento continua, a luz do sol, a luz branca, então a nossa pele ela vai continuar envelhecendo. O importante é a gente ter a manutenção desses cuidados. Aqui na nossa clínica, o que a gente oferece, né, para os nossos pacientes é já fazer um tratamento de estímulo de colágeno nas cirurgias. Então, a gente usa o Lipocube nisso. E no pós, a gente fazer pelo menos uma, duas vezes ao ano tratamentos de consultório para manter a qualidade da pele. Por exemplo, com o Exocube, o que eu pretendo fazer é já, junto com as cirurgias de face, a gente já oferecer isso para os nossos pacientes. Vamos manter os cuidados da sua pele com o Exocube no pós-operatório. Perfeita, doutora Ana. Esse é o melhor protocolo. Sim, com certeza. E traz a segurança, né, da gente usar tanto a gordura quanto o sangue do próprio paciente para ter resultados mais naturais e sem riscos, né, de ter granuloma, rejeições.
tudo que a gente já sabe que pode acontecer com os produtos sintéticos. Sim, e é excelente porque antigamente as brasileiras não tinham acesso a essa qualidade de tratamento. Era só fora do Brasil. Agora as brasileiras têm a mesma qualidade de tratamento da realeza britânica, das estrelas de Hollywood. Sim, isso é muito interessante. E é legal também que brasileiro adora ser cuidado por brasileiro, né? Sim, não Nós quer temos saber de muito. operar fora, né? Não, Quem mora fora, né? E é vem brasileiro operar. quer operar aqui. E daí já faz propaganda pros amigos de fora. Ó, vai pro Brasil, é o melhor lugar pra operar. Exatamente. Eu estava até nos Estados Unidos, cheguei ontem. E lá eu fui para passear, mas eu não consigo não trabalhar. Então, eu atendi algumas pacientes que moram lá, porque elas falam: não, ser cuidado por brasileiro não tem comparação. A Aí já gente. leva uns kitzinhos na mala, então. Exatamente. Sempre. Aqui tem uma pergunta. Pode nos explicar qual a diferença entre o Nano e o Hybrid em termos de textura, aplicação e resultados? Vamos lá. O nano, ele tem uma forma de extração mais simples. A gente vai injetar um pouco mais de volume. Então, o nano numa paciente como a gente é ótimo. Ele é super tranquilo. Mas o nano em pacientes um pouquinho mais magras, ele pode volumizar um pouco mais que a gente gostaria, porque a gente vai injetar uma gordura um pouco mais volumosa. E também em pacientes mais cheinhas, que tem o rosto já volumoso, eu evito fazer o nano, porque às vezes a gente vai trazer mais volume. Nessas pacientes eu vou usar o hybrid, que nele a gente consegue diminuir a fração ali que eu preciso para ter aquela quantidade de celostron. Perfeito, doutora Ana. O Hybrid também pode ser usado em áreas como face ou ele é mais voltado para a região corporal? Não, eu uso muito na face. Na verdade, eu uso ele mais na face do que no corpo. Porque no corpo eu não tenho tanto problema com a volumização, né? Se eu quero fazer um estímulo na pele do colo, da mama, do abdômen, do glúteo, tudo bem por mim ter um pouco mais de volume. Já no rosto, às vezes me limita um pouco mais. Então, a minha aplicabilidade aqui, na minha rotina, é usar mais o hybrid no rosto. Perfeito. Existe alguma contraindicação específica ao uso do Hybrid? Nossa, não, não vejo contraindicação alguma. Ele pode ser usado em todo mundo. Não tem nenhum problema com o uso dele. Até nas pacientes mais magrinhas, né? Como você comentou. Exatamente, as pacientes mais magrinhas vão se beneficiar ainda mais, que não vai ter nenhuma mudança ali no formato e volume facial. Sim. É que a gente, você também tem um pouquinho mais de bochecha, eu também, né? Então, no nosso caso, também tem que ser o Hybrid, né? Sim, depende muito, né, do que a gente quer, né? Tem paciente que gosta de um pouquinho de volume de malar, então a gente consegue fazer até simular um preenchimento, né? Uma harmonização facial com o uso do nano. E você mistura os dois também, o nano mais o hybrid, por exemplo, usa o nano só para fazer o preenchimento, o microfat, e daí pega o hybrid para fazer o SVF e fazer esse estímulo de colágeno. Sim, faço com bastante frequência. Em alguns casos, né, que a gente quer aquela. Nas pacientes mais velhas, que a gente faz um lifting, por exemplo, que a gente quer aquele concentrado de células tronco, eu faço hybrid, mas a gordura que sobra eu deixo ou nano ou até micro e vou preencher as áreas negativas do rosto, para trazer um contorno mais bonito no nosso resultado da cirurgia. Em média, quantos ml de gordura você precisa para fazer esse SVF com o hybrid? Geralmente eu coleto de 80 a 100 ml de gordura, para ter uma folga, para sempre eu trabalhar tranquila. E Isso daí, pensando que a gente faz um centro cirúrgico, né? Então o paciente sim. não tem nenhum incômodo, é bem tranquilo. Ele fica anestesia peridural ou anestesia local? Qual é o tipo de anestesia que você usa? Quando a gente faz junto com uma cirurgia de face, é anestesia geral. Quando a gente faz no consultório, é só sedação. Então é igual uma endoscopia. Pega a veia, toma um remedinho, o paciente dorme, a gente coleta, acordou, come e pode ir embora para casa. Bem tranquilo. Super tranquilo. A Débora Bastos perguntou: Nano tem baixo poder de volumização, certo? Tem função muito semelhante ao hybrid?
Sim, o nano também tem pouco poder de volumização, então ele é ótimo para a gente mais estimular colágeno do que volumizar. E ele tem uma função semelhante ao hybrid. Tem. Porém, nele a gente vai ter mais volume para fazer o mesmo tipo de estímulo. Então, numa quantidade, vamos pensar mais ou menos assim, que para a gente ter uma quantidade X de células-tronco no hybrid, eu preciso de um volume 3 vezes maior, mais ou menos, no nano. Uhum. Então, eu vou ter que injetar um pouquinho mais de gordura. Em relação à quantidade de gordura que se transforma, você falou que quando você usou Hybrid, você usa de 100 a 80 ml de gordura coletada. Em quantos ml de SVF isso se transforma? Geralmente uns 20, 15. Depende um pouco de paciente para paciente. Mas a gente tem um aproveitamento aí de 30, 40%. E você, assim, na sua experiência, qual é o segredo para ter essa gordura perfeitinha? Como que se faz essa coleta? É, nós que somos cirurgiões plásticos, a gente é bem exigente na coleta, né? Então eu gosto sempre de fazer uma infiltração com adrenalina para a gente ter pouco sangramento na coleta. E quando eu percebo que começa a vir muito sangue na coleta, eu já paro e tento mudar de região. Isso para mim é bem importante, para vir uma gordura bem limpa. E também na manipulação, ser uma manipulação rápida com, com a injeção dessa gordura rápida. Eu não quero que essa gordura fique ali na minha mesa cirúrgica parada há muito tempo. Então, a partir do momento que eu coletei, eu já vou processar e já vou aplicar no paciente. Acho que isso é bem importante. Porque a gente tem que pensar que é uma célula viva, né? Deixar ela ali no campo cirúrgico, ar-condicionado, ela pode ter alguma perda. Então, isso que é importante, a gente coletar, processar e já infiltrar no paciente. Aí, por exemplo, você coletou, por exemplo, na região da coxa. Você vai coletar na região da barriga e vai alternando assim as regiões? Não, geralmente não. Eu escolho uma região, geralmente eu converso com o Uhum. paciente, vejo onde ele gostaria, talvez, de perder um pouquinho de volume, quando isso acontece. Aí a gente define a região, e aí, quando a gente vai delimitar a região da lipoaspiração, a gente pode fazer um leque muito amplo, né? Então eu começo com esse leque amplo, e aí eu vou repassando 2, 3 vezes. Quando eu vejo que já está sanguinolento alguma região, eu volto para outra. Então, Uhum. eu evito ficar numa região que já começou a ter um pouquinho de sangue. Mas é raro eu precisar de mais de uma região. Por exemplo, se eu definir que vai ser culotes, é raro eu ter que ir pro abdômen, por exemplo. Uhum. Entendi. No caso, dá Geralmente é pra uma se região. livrar do culote ali. Dá pra se livrar um pouquinho do culote. Dá pra se livrar do culote e ainda ganhar um nanofat no rosto, ali um estímulo de colágeno. Muito interessante. Exatamente. A doutora Débora Bastos perguntou: qual o plano de aplicação do Hybrid? O hybrid, eu faço um planejamento bem individual. Então, por exemplo, pacientes que têm bastante pés de galinha, código de barras, eu vou priorizar essas regiões. Eu gosto muito de aplicar ele com cânula, como se fosse um bioestimulador de colágeno, igual a gente faz com os bioestimuladores injetáveis. Então, só que a gente tem muito mais segurança, né? Porque eu consigo colocar nessas áreas que movimentam mais e ficar tranquila. Então, nesses pacientes mais velhos que já têm bastante ruguinha aparente, eu começo nessas rugas. Eu vou priorizar essas áreas que já estão bem marcadas e depois eu vou para as regiões que estão bem, para também estimular. Mas eu tento colocar mais produto nas regiões que já têm mais sinais de envelhecimento. E você chega a usar o lip roller, faz algum microagulhamento? Conta pra gente como você Tem. faz isso. Então, primeiro eu vou fazer a injeção com cânula, eu vou fazer um orifício e distribuir nas regiões que eu acho que mais precisam. Depois, com uma cânula também, eu faço uma distribuição geral na face. E por último, eu faço ou microagulhamento ou Morpheus e vou colocar essa gordura por cima. Então, a gente associa bastante também com Morpheus, que soma bastante o resultado. Perfeito. Agora entrando no ExoCube, que é a tecnologia mais nova. Como você acha que você vai entregar esse resultado para as pacientes? Nossa, eu tô super empolgada, né? A gente ainda não lançou ele aqui em Brasília, mas é em breve.
Eu acredito que a gente vai conseguir um procedimento de consultório muito tranquilo. Então, não vai precisar de sedação. Então, as pacientes mais medrosas ali, elas já vão ficar mais satisfeitas. E a gente vai conseguir tanto estimular colágeno quanto preencher, né, com exofiller, que eu já tô dando um spoiler aqui de uma outra possibilidade. E eu tô bem empolgada porque eu já uso exossomos, mas eu uso de origem vegetal e a gente tem sempre que ponderar alguns casos não usar. E com o ExoCube eu vou ter aquela liberdade de usar em todo mundo, né? Que a gente faz a coleta do sangue, processa o sangue do paciente e vai aplicar nele mesmo com muita tranquilidade. Sim. E a gente sabe que os exossomos que não são autólogos, eles não podem ser aplicados no paciente, né? Sim, Injetados. exatamente. Eles não têm Anvisa para isso, né? Eles só podem ser feitos com drug delivery. Então, com o Exocube, a gente vai conseguir realmente aplicar onde a gente quer e ter um resultado mais otimizado. E com segurança, que é o mais importante. Sim. E tudo de uma forma natural, né? A naturalidade tá cada vez mais em voga. Antigamente as pessoas usavam PMMA, daí apareceu o ácido hialurônico, que foi fantástico, e agora a gente tem algo que é a gordura que é autólogo, então é muito melhor para o paciente. Sim, tanto a gordura quanto o sangue, né? Sim. Deixa a gente muito mais tranquila. E eu acho que também que vai livrar a gente daqueles exageros absurdos que apareceram com o uso tanto do PMMA quanto do ácido hialurônico. Então a gente vai ter. Eu acho que até ensinar vai ser mais fácil. Sim, e eu acho que até a Donatella Versace vai querer fazer esse procedimento, porque a harmonização ali não foi muito boa. Sim. Acredito que ela tem até PMMA, né? Ah, com certeza. Porque é muito estigmatizante, né, o rosto dela. É, infelizmente, a gente recebe pacientes hoje em dia no consultório que fizeram um preenchimento, não sabem do que, como, e às vezes a gente pede um ultrassom e vem lá, PMMA. Então, hoje a gente tem a segurança de paciente. Às vezes, esses pacientes precisam de algum preenchimento, a gente fala, ai, vamos preencher um pouquinho, elas já ficam assustadas, né? Então, Sim, poder oferecer esse preenchimento ou com gordura ou com exofiller vai me deixar muito mais tranquila e eu acho que elas também vão se tranquilizar. até por falar em famosos, a própria Débora Seco, ela fez um procedimento utilizando o LipoCube. Eles fizeram Ah, um sim. nanofat com o LipoCube. Depois ela lá, Rude, que é uma influencer, que é uma blogueira, né? Ela não é bem uma influencer, é Sim. uma blogueira bem antiga já do meu tempo. Do teu também, que a gente tem a mesma idade, né? E ela também fez um Sim. ExoCube, ficou maravilhosa. E você tem diversas aplicações. Você pode fazer na face, você pode fazer pro cabelo, pro capilar. Então é incrível, incrível. Com certeza. E também nas pacientes de cirurgia corporal. Eu tenho feito bastante, tanto gordura quanto exossomos, e eu acredito que o exocubo vai vir só para somar. Por exemplo, pacientes no pós-parto, que querem melhorar o contorno abdominal, que tá com aquela pele flácida, ou a mama que também que fica bem flácida, dá pra gente fazer e fica muito bom. Melhora muito a textura da pele. Com certeza. O que o ExoCube trouxe em termos de regeneração cutânea? Que o exocube trouxe? Ah, eu acho que o mais importante é essa aplicação fácil da gente fazer no consultório, usar um Eu já tecido fiz, exatamente. é muito Usar um fácil. tecido autólogo que não vai ter rejeição nenhuma, todos os pacientes podem fazer. Para mim, isso é o melhor. E também a tranquilidade de no pós, a gente não tem que ficar se preocupando se vai ter alguma reação, se vai fazer alguma nodulação depois, vai precisar remover. Então, acredito que isso. Fora o resultado, né? Que a gente já viu aí que ele entrega mesmo, e entrega muito. Como você compara os exossomos autólogos com os exossomos sintéticos? Então, os sintéticos, eles eram no mercado com uma promessa muito grande, né? E depois começaram a ter algumas complicaçõezinhas, algumas ressalvas. Então, eu até tenho um pouco de medo, às vezes, de indicar. Então, com os autólogos, a gente vai ter mais liberdade, mais tranquilidade de aplicar eles. Então, para mim, esse é o maior benefício. A paciente que deseja fazer esse procedimento, o que ela tem que fazer no pré-operatório, no pré-procedimento e no pós? Quais são os cuidados? Nossa, é um procedimento muito tranquilo. E eu não gosto de limitar paciente, sabe? De ficar inventando firulas de, ah, você tem que fazer isso. Nada. Eu acredito assim, só evitar sol.
porque de alguma forma a gente vai estar fazendo alguns furinhos na pele, né? E o sol ele pode sempre pigmentar. Então, o que eu peço para as minhas pacientes é no pós-procedimento evitar sol. Apenas. Pode viver uma Entendi. vida normal. Você falou das manchas, né, para evitar o sol. Eu vi que também o exossomos, né, os exossomos autólogos, eles são um bom tratamento de melasma, de manchas. Então, tipo, é incrível isso. Exatamente. Manchas, cicatrizes, né? Cicatrizes de acne, a gente pode associar o uso deles para ter um resultado ainda melhor. Sim. Como que você pretende combinar o ExoCube com o LipoCube? Então, eu já tô com esse planejamento, né, para as nossas pacientes de pós-operatório, da gente fazer sempre o LipoCube associado à cirurgia e o ExoCube no pós de 6 meses e 1 ano, para a gente manter a qualidade dessa pele. O que é importante, e às vezes as pacientes não se atentam, é que quando a gente faz uma cirurgia plástica para remoção de tecidos, por exemplo, uma mastopexia, um lifting facial, a gente vai tratar e reposicionar os tecidos. Mas a qualidade do tecido não muda. O nosso bisturi ele não tem esse poder de melhorar a qualidade da pele. Então, se o seu tecido já tá uma pele fina, sem elasticidade, ela vai continuar assim. Então, a gente precisa estimular essa pele para ela ganhar mais textura, ficar mais viçosa. Então, na cirurgia, a gente já faz a gordura e no pós-operatório, no consultório, a gente vai marcar nossos retornos para fazer o exocube. Uhum. Você chegou a usar para tratamento de estria ou ainda não? Ainda não, mas é algo que com certeza eu vou testar por aqui. Ontem eu fiz uma live com um cirurgião plástico e ele contou que ele vem usando na mama, né? É que vocês são mais voltados para a face, né? Mas ele vem usando pra mama. Ele é até pupilo do Thiago Cavalcante, acho que você deve conhecer, o Jeff Pires. Ah, conheço! Então, ele falou que ele trata a qualidade da pele da mama e ele percebeu que as pacientes voltando no consultório tá com aquela pele viçosa, com brilho, coisa que ele não via. Então, você pode melhorar a pele global de uma forma fantástica. Exatamente. Eu faço muito em abdômen e já tô percebendo a mudança, assim, abrupta da qualidade de pele. E mama, colo, com certeza, tudo vai se beneficiar. Bumbum, Nossa, incrível! brasileira. Já quero! Exatamente. A gente tem muitas possibilidades de aplicação. Agora, para os médicos que estão começando agora, o que que você teria de orientação para passar para eles? Eu acho que todo mundo tem que se capacitar para fazer com segurança a lipoaspiração, que é bem pequena, né? Eu acho que é a cerejinha do bolo. Eu falo aqui, até o nosso fellow ele dá risada. Mas é, porque quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente quer entregar o melhor resultado possível. E às vezes só o que a gente consegue com o bisturi não é suficiente. A gente tem que entregar mais. E os preenchimentos de gordura que a gente fazia no passado, ele não trazia essa melhora da qualidade de pele. Com o NanoFat, a gente consegue entregar um resultado maravilhoso. Então, todo mundo tem que se capacitar para conseguir entregar isso para os seus pacientes. Seus pacientes merecem isso. Então, seja numa cirurgia de face, nariz, mama, abdômen, lipoaspiração, você tem que melhorar a qualidade da pele do seu paciente. Então, você tem que entregar mais, se capacitar para você conseguir entregar mais. Ana, agora me conta uma coisa, eu lembrei. O NAC e você usaram numa Rhino ou Hybrid, né? Por que que vocês usaram? Qual que foi o protocolo? A gente opera muitos pacientes que já fizeram rino mais de 2, 3, 4 vezes. E nesses pacientes a pele está muito atrofiada. Por exemplo, puxa sua pele assim, você consegue descolar a sua pele do seu nariz. Uhum. Pacientes que já foram operados muitas vezes, eles chegam com essa pele aderida, essa pele grudada nas estruturas profundas. E isso aumenta muito o risco de uma necrose durante a cirurgia. Às vezes o nariz está minúsculo, a gente precisa aumentar esse nariz, a pele vai sofrer. Então a gente faz um preparo de pele antes da cirurgia. Cortou, Dura cortou um pouquinho assim. Voltou? Voltou. Antigamente a gente fazia com a gordura normal, né? A gente extraía a gordura e aplicava. Só que o nariz ele é muito tenso, então um volume muito grande não cabe. E com o hybrid, o que a gente consegue? Um volume pequenininho, ter um monte de célula-tronco para tratar essa pele antes de operar. Então, a gente está fazendo sessões de nanofat antes da cirurgia, de 2 a 3 sessões com o hybrid,
para melhorar essa pele e a gente operar esses narizes estigmatizados com mais segurança. Perfeito, que incrível. E agora mais uma coisa. A paciente vai lá, vai fazer uma rino. Você consegue fazer um tratamento com nanofet na pele dela, também no rosto? Ela quer preencher um ladinho, outro, aproveitar o tempo cirúrgico? Falar que só Sim. foi fazer uma rino? Sempre. Isso acontece com bastante frequência. Os pacientes chegam para fazer uma rina, a gente olha aquela pele e a gente, de uma forma sutil, a gente indica e muitas pacientes topam. Então a gente tem feito com muita frequência laser de CO2 e sempre a gordura entra como a cereja do bolo. Não tem como a gente fazer procedimentos hoje em dia sem indicar um nanofat. Então, para praticamente todos os pacientes, a gente acaba indicando. A não ser que seja muito novinha, 15, 16 anos, aí não. Mas a partir ali dos 25, todo mundo ganha essa indicação para ter uma melhora na qualidade da pele e sair com aquele efeito glow da cirurgia. Com certeza. Agora me conta, como você vê o futuro da medicina regenerativa com essas tecnologias em suas mãos? Nossa, eu já vejo o mundo mudar, né? Eu tenho um cunhado que é ortopedista que já usa. Tenho amigas dermatologistas que usam muito. Médicas que tratam só cabelo usando muito. Então, acho que a medicina em geral está mudando com o advento aí do nanofet, do estímulo com células-tronco. Eu acho que vai mudar tudo. Eu acho que vai melhorar, a gente vai conseguir ter resultados melhores. A gente vai deixar de indicar muita cirurgia, porque as pacientes vão chegar na velhice muito melhores. Então, a gente vai conseguir tratar elas para talvez postergar mais as cirurgias de face, por exemplo. Sim. Ó, a Maristela aqui. Operei a mama com a doutora Ana e com o doutor Nakamura. E no primeiro retorno eu já tratei o meu bravo. Ah, sim. Ela é uma fofinha. O bravo dela é essa partezinha aqui de cima. Vocês Exatamente. trataram como? Com preenchimento e bioestímulo? Não, nela a gente fez botox, mas eu já tenho uma programação para ela, sim, pra gente fazer um nanofet no rosto. Ela fez uma Porque. cirurgia combinada, então no caso dela a gente evitou aumentar o tempo cirúrgico. Mas como a gente consegue fazer no consultório, a gente vai também estimular o colágeno aí de algumas formas para ela. Porque eu vi um resultado numa paciente ao vivo, assim mesmo, no centro cirúrgico, como que fica a qualidade, que ela tinha 72 anos e foi feito o NanoFat mais esse lip roller daqui, com Uhum. drug delivery. Nossa, ficou fantástico. É imediato. Eu acho que isso é o mais incrível, né? Porque assim, o cirurgião plástico tá acostumado com resultado imediato, né? É, a gente tem aquele resultado imediato e os pacientes são muito imediatistas, né? Eles querem aquele Sim. resultado É, rápido. agora você vai fazer um procedimento lá que o paciente vai demorar muito tempo para ver resultado, o paciente vai ficar, puxa, É, faz, né? Que alguns nem ficam quando opera a chateados, mama, né? Quando opera a mama, às vezes a mama fica estranha no começo. Aí pensa, puxa, por que eu fui inchada. fazer isso, né? Aí depois a mama fica perfeita, mas o paciente é imediatista, essa é a palavra certa para ele. Exatamente. E a gordura é bom nisso, né? O volume ele já aparece ali, a pele já melhora rápido. O Exossomos eu vejo muito isso também, ele hidrata muito a pele. Para pacientes que chegam assim meio, "Ah, doutor, eu tenho um casamento em 2 semanas. Eu sempre faço exossomos, porque ele entrega rápido. Sim, eu E é um concordo. procedimento tranquilo para fazer no consultório. Super, super. Agora me conta, dessas três tecnologias, qual você mais utiliza e qual você acha que vai ser a tua queridinha? Ah, eu sou apaixonada por gordura, então acho que ainda vai ser o Exocube. E o que eu mais utilizo é o Nano, pela facilidade e agilidade. E aí, nos casos extremos, a gente usa assim o Hybrid. E pra finalizar agora, me diga, me defina com uma palavra, lipocubinano. Ah, é tudo. Eu consigo. Lipocube, lipocube hybrid. Ele é para quem merece, para quem pode, vamos dizer assim. Exocube. O Exocube, ele é versátil, ele é fácil, ele é tranquilo. Para as medrosas de plantão, ele é maravilhoso. Sabe que eu fiz uma comparação das tecnologias com os carros. Então, o Lipocube Hybrid é uma Bugatti. O Lipocube Nano é uma Ferrari. E
ExoCube é um Tesla, porque ele é muito prático. É super Exatamente. funcional. Eu Então, acho que é bem isso. né? Mas, doutora Ana, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Você é maravilhosa, te admiro Ah, demais. imagina. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E sempre que Imagina. precisar, pode contar comigo. Obrigada, obrigada a todos que participaram. E manda um beijo pro Naka, tá bom? Pode deixar, com certeza. Mando sim. Beijo, pessoal. Beijo, Tchau. gente. Obrigada aí pela presença de vocês.